Flash, uma série que eu sempre quis falar aqui no canal, mas não sabia como, porque era um episódio por semana e eu não sabia se eu conseguia editar e fazer tudo certo, mas eu resolvi que agora eu vou falar da 5ª temporada e de cada episódio e falar o que eu acho que vai acontecer a partir de agora. Então, vamos nessa. Bom, eu vou começar falando pelo episódio 1. O episódio 1 dessa 5ª temporada já começa logo depois da 4ª temporada, que a maioria dos episódios começa alguns meses depois, né? Mas não, esse já foi apresentado a Nora Allen, que é a filha do Barry Allen no futuro. Nos quadrinhos, a Nora Allen se chama Dal Allen, mas essa foi uma adaptação porque deve ter sido uma homenagem, como ela disse, à mãe do Barry, né? Que também se chama Nora. Também nesse episódio foi apresentado o novo traje do Flash, o traje dessa 5ª temporada, que muito foi se falado porque saíram fotos vazadas que era do próprio ator do Grant Gustin com essa roupa, e por ele não ser um ator que seja forte assim, tinha ficado estranho, mas como era só um protótipo, vamos dizer assim, eu achei que não tinha tanto motivo para falar. Isso foi uma coisa, por assim dizer, tão grave que até o Grant Gustin, ele, que é o ator que faz o Flash, ele teve que postar uma foto com um novo traje, que os diretores deixaram ele postar uma foto no Instagram com esse traje, né? E ele falando que ele tem alguns problemas genéticos, ele não consegue ficar muito forte, mas eu acho que não é tão assim. Por exemplo, como a gente viu, como eu vou falar mais à frente, no episódio 9, o crossover, o Barry é forte, só que ele não consegue ficar meio parrudo, mas eu não acho que isso é importante para uma personagem que tem super velocidade, joga raios, atravessa paredes. O importante é ele ter habilidade e saber lidar com essas habilidades, certo? Bom, e também o principal nessa temporada foi apresentado o Cicada no episódio 1, no final, e isso deixou muitos mistérios pra gente, né? E isso foi apresentado um pouco mais no episódio 2, né? No episódio 2 a gente teve um pouco mais sobre a Nora, a gente percebeu que a Nora é uma personagem um pouco impulsiva sobre o que ela faz, ela quer aprender as coisas muito rápido, quer fazer as coisas muito rápido, e não é assim que acontece, né? Tanto que a gente viu que demorou muito tempo pro Barry aprender todas as habilidades e saber lidar com essas habilidades que ele tem hoje em dia, né, por assim dizer. Também nesse episódio 2, né, a gente viu que o Barry, ele voltou a ser um cientista forense, né, ele voltou a trabalhar na polícia, e a Nora, como a gente viu, ela seguiu os passos do pai no futuro como cientista forense, né, e isso é uma coisa muito interessante de se notar. Também nesse episódio, logo no início, a gente viu o que aconteceu depois do que o Cicada abriu a sala pro Gridlock, que foi o vilão do episódio 1, o vilão da semana. Eles lutaram e a gente descobre a habilidade que o Cicada tem. Ele consegue retirar os poderes dos meta-humanos, né? E com isso fica muito mais fácil derrotá-los, né? E é o que ele faz no final do episódio, quando ele luta com o time Flash, né? E o interessante de se notar é quando ele vai acertar o Barry e a Nora chega e fala pai. E no mesmo momento o Cicada para e vai embora, né? Isso deixa a gente pensar na nossa cabeça, será que o Cicada é pai? Será que ele tem uma filha? Será que isso tem algum motivo envolvendo para ele fazer o que ele tá fazendo? E no episódio 3 é mostrado um pouco mais disso, é aprofundado um pouco mais disso, porque o Cicada sequestra o Joe, né, pra tentar saber a identidade do Cisco, porque ele tá atrás do Cisco, que é o Vibro, né. Ele sequestra o Joe, que é um personagem que é praticamente o pai do Barry, né. Ele sempre tá tocando no assunto da família, que ele deveria dar mais valor à família dele, que ele deveria contar aquilo logo, sempre tocando no assunto da família, né. E do jeito dele, né, tentando arrancar a informação do Joe, torturando ele basicamente, mas sempre falando do assunto da família. E o Barry fala com a Nora que a Nora ela tem que ir aos poucos, atingir a grandeza com o tempo, tem que pensar o que fazer antes de fazer. E é o que ela faz no final do episódio, né? Quando o Cisco ele vai para casa do Joe tentando salvar eles, o Cicada atravessa eles no portal por uma floresta, né? E lá o Cisco é caçado, o Barry vai atrás dele, certo? O Barry leva uma surra novamente do Cicada, porque ele tava sem os poderes, né? E a gente, pelo diálogo que o Cicada tem, a gente percebe que o Cicada quer acabar com todos os meta-humanos que existem, né? Ele fala que o Barry tem protegido os meta-humanos durante todo esse tempo e que esses tempos acabaram, né? E
antes disso, a Nora, ela entra no Flash Time em super velocidade para ela ter tempo de pensar, bolar um plano sobre o que fazer, e ela decide enganar o vilão, né? Fazendo ele pensar que o Cisco tinha morrido, né? E isso já tira o Cicada do pé, um pouco do Cisco e do Team Flash, certo? No episódio 4 a gente soube porque a Nora é tão ríspida com a Iris, não tem muito contato com a Iris, porque a Iris colocou na Nora um chip inibidor de poderes. E faz muito pouco tempo, acho que alguns meses, que ela sabe que tem poderes. Isso magoou muito a Nora, porque isso era uma coisa essencial para ela, era uma coisa que ela sempre sentia que tinha faltado alguma coisa na vida dela, e ela sempre quis seguir os caminhos do pai, né? E também esse episódio também foi muito focado na família. Ele apresentou uma habilidade da Nora que foi citada no primeiro episódio. Ela consegue retroceder o tempo quando ela precisa, assim. Às vezes ela consegue fazer isso espontaneamente, às vezes ela consegue controlar, mas não tanto assim. Quando ela está lutando com o Barry no final do episódio, quando ela foi hipnotizada, e durante a corrida tudo começa a voltar, mas ela consegue prosseguir, né? Ela consegue retroceder todo o tempo. E esse episódio mais serviu para apresentar essa habilidade e apresentar por que a Nora estava sendo tão assim com a Iris, né? O episódio 4, no início, já mostrou um pouco mais dessa impotência da Nora, dessa excessividade na hora, tanto que o nome dela é XS, né, que é apelido de excesso. E por essa excessividade dela, essa atividade muito grande dela, ela quase deixa uma pessoa morrer por causa disso, né? Ela não tem muito controle dos poderes, assim, ela não sabe muito lidar com isso. E esse episódio não acrescentou muito a temporada, foi mais um episódio casco de vilão da semana, né? Onde o Barry foi sequestrado e eles têm que tentar achar o Barry, né? E pela Iris ter, por assim dizer, tentado se sacrificar para salvar o Barry, isso aproximou um pouco mais a Iris da Nora, né? Porque a Iris viu o amor que a Iris tem no Barry, né? A Nora viu o amor que a Iris tem no Barry, isso. Agora, nesse episódio 6, foi um dos episódios que eu mais gostei. Foi apresentado o personagem que já foi citado várias vezes durante as outras temporadas, que é o pai da Caitlyn, o Thomas Snow, que até então era considerado morto, mas durante essa temporada foi mostrado várias pistas de que ele estava vivo. E finalmente nesse episódio ele foi encontrado, né? E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o episódio 3, no episódio 3 foi apresentado o Wells dessa temporada, que é o Sherlock Wells, que também ajudou a localizar o Cisco, né? E ele se prova muito mais, durante essa temporada, muito mais inteligente do que a gente pensa, certo? Continuando, esse personagem que era considerado morto, né, é encontrado numa instalação, né, no Alasca, se eu não me engano. E a Caitlyn, por estar muito emocionada com ter encontrado o pai, que era considerado morto desde que ela era pequena, por esclerose múltipla, se não me engano, é encontrado ali. E o Barry também se identifica muito, porque ele tá tentando ter uma boa relação com a Nora, que é filha dele. E o único que percebe que tem alguma coisa errada nessa história é o Cisco, né? O Cisco percebe que alguma coisa, né, no que ele diz está errado, que não é bem assim como ele está dizendo, né? E ele tenta investigar mais sobre isso, só que eles não percebem nada, né? Eles não conseguem perceber nada por causa dessa emoção toda. Mas no final do episódio a gente percebe que quem estava controlando, na verdade, não era o Thomas, e sim o Geada, que como a gente viu, tanto a Caitlyn como ele tem dupla personalidade quando seus poderes vêm à tona, né? A Caitlyn vira a Nevasca, e como a gente viu nesse episódio, o Thomas vira o Geada, mas ele estava disfarçado como o Thomas mesmo, ele não estava aparentando os poderes dele, né? A gente percebe que ele só queria ser encontrado para que ele pudesse extinguir o Thomas de vez e continuar como Geada para sempre, né? Mas como a gente viu, o Team Flash consegue impedir isso. E tem uma coisa muito interessante, que é a volta da Nevasca, né? Porque na temporada anterior, na quarta temporada, a Nevasca desapareceu. Os poderes dela, da Caitlyn como Nevasca, não estavam mais funcionando, porque
O vilão da quarta temporada, que é o Devo, a gente tinha pensado que tinha removido os poderes dela com os poderes do ponto de fusão. Mas não, ele só criou um bloqueio mental, fazendo com que a Caitlyn não conseguisse mais aflorar os seus poderes, por assim dizer. Bom, logo no episódio 7, foi um dos episódios que eu mais gostei. Foi um episódio que mais se tratou sobre família, né? Foi mostrado o Mardon com a filha dele, que é a bruxa do tempo, que ambos têm poderes do tempo, né? E foi mostrado a relação da Nora com o Barry. Foi mostrada a relação do Cicada com a Grace. Que durante os episódios a gente viu que ela tá hospitalizada, né? E também tá com fragmentos de matéria escura na cabeça, certo? Ela tá em coma. E esse episódio mostrou por que o Cicada tem tanto ódio pelos Mata-Humanos. Isso também deu humanidade pro Cicada, deu um motivo pro Cicada estar fazendo o que ele tá fazendo. Porque a vida dele estava muito ruim e foi quando apareceu a Grace na vida dele. Os pais da Grace foram mortos por Meta-Humanos, né? E o parente mais próximo que é ele tem que cuidar da Grace, né? E ao longo do tempo, a relação deles vão aumentando e a vida do Orlin, que é o nome do personagem, que é o Cicada, vai mudando pra melhor, né? Ele vai se tornando uma pessoa mais doce, ele vai mudando a personalidade dele. E bem quando essa relação tava tão forte, quando ela já tava uma relação de pai e filho, acontece o que aconteceu no final da quarta temporada, né? Vários fragmentos do satélite caem na Terra e tanto Cicada quanto a Grace são atingidos por esses fragmentos. E é por isso que um desses fragmentos é a adaga do Cicada, que é atingida, e a Grace é atingida no cérebro, né? A Grace fica em coma e o Cicada, que é o Orlin, ele consegue sobreviver, mas com o contato com a adaga, né? Tendo uma conexão com essa adaga. E imagine você perder uma pessoa que você ama por causa de certos tipos de pessoas, né? É bem natural você não se sentir bem, você ter um ódio para essas pessoas, porque primeiro os pais dela foram mortos, que provavelmente, como ela era tio dela, eram os irmãos, era algum irmão dele, do Orlin, e depois a filha dele entra em coma por causa dos Meta-Humanos. E é por isso que o Orlin tem tanto ódio desses Meta-Humanos e quer acabar com eles, né? A gente viu que a Nora, ela tá com muito medo de perder o pai, ela quer resgatar o pai, não quer deixar que o pai morra, né, no futuro, que no futuro o Barry desaparece em 2024 e a Nora já era uma criança, né, ela não conseguiu conviver com o pai, é por isso que ela tá aqui no passado, né. A gente viu essa relação da vilã da semana junto com o Mardon, né, porque é uma coisa bem simples, mas é o que acrescenta a esse episódio, né? O principal questão desse episódio foi o desenvolvimento de Cicada. E outro episódio que foi muito bom durante essa temporada foi o episódio 8, o episódio onde a Nora e o Barry decidem voltar no tempo para buscar objetos em que ajudem a derrota do Cicada, certo? Porque como eles não têm poderes, eles não têm como agir contra o Cicada. O Cicada é muito poderoso, né? E eles voltam para a época do Tawny, para a época do Zoom e para a época do Savitar. E obviamente esse plano não dá muito certo, né? Logo eles são descobertos pelo Zoom, que é pego pelos fantasmas do tempo. E depois disso, como houve uma certa briga durante isso, eles caem num período do tempo do Eobard Town da segunda temporada, né? Que tava como Dr. Wells, né? E nessa cena tem três Barrys. Tem três Barrys. Tem um Barry que tá desmaiado, tem o Barry que o Wells descobre que é do futuro, e ainda tem o Barry de agora junto com a Nora, né? E eles têm um papo que a gente vê como o Tom Cavanaugh, que é o ator que faz o Flash Reverso, consegue oscilar bem entre a comédia e como esse tipo de cena, uma cena mais séria, uma cena mais, por assim dizer, pesada, assim, um clima mais pesado, que ele consegue agir bem com o personagem. Ele traz várias personalidades durante todas essas temporadas. É um ator que eu gosto muito e que age muito bem como Flash Reverso, né? Como o Eobard Town. A gente vê tanto o ódio que o Town tem pelo Barry quanto o Barry do Town, né? E a gente vê como o próprio Wells, que é o Eobard Town, fala que
que fala o nome da Nora, né? Ele tenta adivinhar o nome da Nora como Dal, que o Flash Reverso é do futuro, caso você não sabe, caso você não esteja assistindo a série. Bom, continuando, no final do episódio a gente vê que o time Flash tenta enfrentar o Cicada com tudo que eles conseguiram todas as coisas para tentar enfrentar o Cicada, mas mesmo assim eles não conseguem. E quem salva o dia, praticamente, esse episódio é a Nevasca, salva todos eles. Porque como os poderes da Nevasca não foram criados pelo acelerador de partículas, a Caitlyn não tem DNA de meta, ela não tem matéria escura no DNA. E a adaga do Cicada tira a matéria escura dos meta-humanos, então ela é imune aos poderes do Cicada, né? No episódio 9, junto com o episódio de Arrow e Supergirl, teve o crossover de Outros Mundos, né? E esse pra mim foi o melhor crossover que teve até agora. Foi uma dinâmica muito legal, foram uns episódios que foram muito divertidos de se assistir. A gente viu o Barry mais divertido nesse episódio, a gente viu situações muito engraçadas, onde o Barry era o Oliver era o Barry. E foi um dos crossovers com mais referências que teve, né? Um crossover que estava se preparando para a Crise nas Infinitas Terras, que é um arco dos quadrinhos muito importante, né? Que eu posso até falar sobre isso em algum outro vídeo, né? Caso vocês queiram, vocês comentem aqui. Que é um arco muito interessante de se comentar sobre o quadrinho, mas basicamente é o arco onde o Barry, que é o Flash, né? Ele some, né, tentando impedir o Anti-Monitor. E nesse episódio é apresentado o Monitor, né, que de alguma forma ele tenta preparar os heróis para a crise que está vendo, que é a crise das Infinitas Terras. E esse crossover também foi muito divertido na questão de que teve várias referências a outros personagens. Esse episódio teve, nesse crossover, né, teve o Amazon, nesse episódio teve o Super-Homem, nesse episódio teve uma citação ao Lanterna Verde, nesse episódio teve Flash dos anos 90, tem várias citações ao Batman, né, nesse episódio, nesses episódios, né. E também teve o traje do Superman, o traje negro do Superman, e foi muito divertido pra quem é nerd, pra quem conhece esse universo, ver várias dessas coisas, né? Para. Eu esqueci de falar uma coisa sobre o episódio 8. No final do episódio 8, a gente vê que a Nora tá trabalhando com o Will Bartown no futuro, né? Em 2049. Em 2049 o Bartown tá preso, mas a gente percebe que eles estão trabalhando juntos. Bom, voltando, no episódio 10, a gente vê que a Nora vai falar com o Will Bartown, porque ela descobre que o Bartown matou a mãe dela, a avó dela, a Nora Allen, a mãe do Barry, né? E por isso ela deixa de confiar no Town e não para de trabalhar com ele, né? Volta pro presente. Mas tudo que acontece no episódio condiz para que ela voltasse a confiar no Town, né? O Barry até falou que ele de alguma forma perdoaria, acharia que o Bartown em algum futuro teria mudado as atitudes dele, né? Porque, como a gente viu o exemplo do Capitão Frio, sem dar muito spoiler sobre a temporada, ele mudou as atitudes dele, né? Ele deixou de ser aquele vilão clássico de sempre e teve um desenvolvimento muito legal durante as outras temporadas, certo? Bom, esse episódio basicamente se tratou sobre isso. O episódio 11, que foi o episódio que eu mais gostei, mostrou o Cicada voltando a agir. Foi um episódio que eu achei que ele foi muito uniforme, né? Na questão de mostrar uma parte, mostrar outra, mostrar alguns personagens. E a gente viu o Cicada voltando à ação, indo atrás dos meta-humanos. A gente viu eles enfrentando o Cicada, mesmo com a Caitlyn sendo imune ao Cicada e eles terem algumas coisas, algumas cartas na manga contra o Cicada. Mesmo assim, a dificuldade deles de enfrentar ele, tanto que a Nora é atingida pelo Cicada e a coluna dela é quebrada, né? Ela tem a coluna quebrada, ela fica um tempo assim, sem poder mexer as pernas, assim como aconteceu com o Barry na segunda temporada, quando ele foi enfrentar o Zoom, né? Sem dar muito spoiler sobre o que aconteceu no episódio, certo? A gente viu que tanto a melhor pessoa pode se tornar uma pessoa ríspida pelo que acontece com o familiar, porque o Barry, que é o Barry, ele se sente mal, ele se sente até com vontade de matar o Cicada, a gente vê os pensamentos dele, mas ele não faz isso por ele saber que não é a coisa certa, não é a coisa que um herói faria.
E a gente viu no final do episódio ele tentando juntar todos esses meta-humanos que o Cicada estava atrás e tentar dar novas identidades e fugir com eles, mas pela questão de um policial que foi atacado por um meta que também tem essa raiva dos metas, quase foi preso por causa dos metas, ajuda ele, o Cicada consegue encontrar o local e tentar pegar os meta-humanos. E eu achei que o plano tanto do Barry quanto de todo mundo ali foi muito bom, né? O Homem Elástico, ele leva o pessoal pra fora, ele vai levando um a um no avião, né, se esticando e trazendo cada um, enquanto a Nevasca e o Barry tentam enfrentar o Cicada, né? Eu achei que muito bom a questão de finalmente o Barry ter uma chance contra o Cicada, o Barry conseguir lutar pelo menos um pouco com o Cicada, né? Depois a gente viu a Caitlyn conseguindo lutar contra o Cicada e ela conseguindo parar a adaga com os poderes dela numa distância em que o Barry poderia continuar mantendo os poderes dele, né? E ele consegue lutar contra o Cicada, ele consegue acertar o Cicada e quando ele tá quase prestes a matar o Cicada, a Nora chega e isso acalma o Barry, né? Isso, vendo que a filha dele tava bem, isso deixa o Barry bem, né? E com essa distração o Cicada consegue fugir, né? Mas esse episódio foi muito retratado sobre isso e sobre tanto a Caitlyn quanto o Cisco tentarem fazer uma cura meta-humana para os meta-humanos que não querem mais ser meta-humanos, né, certo? Porque às vezes pode ser uma dádiva como ser o Flash, mas também pode ser algo ruim como você ser o Fissão na quarta temporada, como foi apresentado, né? E no episódio 12, eles tentam ir nas memórias da Grace para tentar acordar a Grace, né, do como é que ela tá. Porque o plano do Barry é acordar a Grace, que ele pensa que essa raiva que o Cicada tem dos meta-humanos vai passar quando ele vê a filha dele bem, assim como o Barry ficou assim quando ele viu a filha dele bem, né. E obviamente o plano também não dá muito certo. A Nora, com medo do Barry e o time Flash saber que ela tá trabalhando com o Will Bartano, que é o maior vilão do Flash, ela tenta entrar nas memórias da Grace sozinha, só que ela não consegue sair, ela fica presa, né? E a gente percebe uma coisa muito interessante que a gente não tinha pensado. A Grace tem tanta razão para odiar os meta-humanos quanto o Cicada, né? Porque os pais dela foram mortos, né? E quando ela percebe que a Nora, que tá nas memórias dela, é uma meta-humana, a mente dela tenta matar a Nora, né? E a Nora tem que tentar fugir, né? E quando o time Flash descobre isso, eles tentam entrar na memória da Grace para tentar tirar a Nora, mas na verdade eles entram na memória da Nora. Uma coisa muito interessante de se ver, também tem uma referência aos quadrinhos nessa cena onde eles estão no Museu do Flash, que agora é o Star Labs hoje em dia, mas no futuro será o Museu do Flash. A gente vê, né, uma revista do Cicada original e outra revista dos 952 sobre o Grodd, né? É uma coisa muito legal que a série sempre faz de dar referências a vários quadrinhos e citações a outras mídias, né, que envolvem o Flash ou outros personagens, né. No final do episódio, né, a gente percebe que tudo aquilo que foi mostrado, esse ódio não ódio assim, essa mágoa que a Nora tem sobre a Iris, né, também é um pouco da mente da Nora, de quando ela é criança, né, de uma criança que tava com saudade do pai, né, e isso deixa muito fácil você descontar nas outras pessoas, assim como ela descontou na Iris, né. E no finalzinho, bem no finalzinho do episódio, a gente percebe que o Sherlock Wells está cada vez mais perto de descobrir o que a Nora tá tramando e com quem que ela tá trabalhando, né. Porque ao longo do tempo dessa temporada, a gente viu que o Sherlock Wells tá desconfiando da Nora, ele sabe que a Nora tá trabalhando com alguém. No diário da força de aceleração dela, em 2 tipos de escrita, e agora ele sabe que a proteção da mente da Nora era o Flash Reverso, né? Então ele tá cada vez mais próximo de descobrir com quem que a Nora tá trabalhando e o que ela tá tramando, né? Nesse episódio 13, eu acho que foi o episódio mais morno dessa temporada, né? O Ralph e o Barry tentam conseguir tecnologia meta pra tentar enfrentar o Cicada, né? E a Iris vai atrás do David Orlin, que é o Cicada, mas ele não sabe que ela sabe que ele é o Cicada, né? E ela consegue fugir do Cicada, o Cicada descobre que ela trabalha com o time Flash, ela consegue fugir do Cicada, mas isso leva ao que acontece no episódio 14, né?
o Cicada vai atrás da Iris, né? E o Cicada também bola um plano para conseguir derrotar o Team Flash. E quando ele sequestra a Iris, a Nora e a Nevasca tentam ir atrás do Cicada, mas a Caitlyn é atingida e morta, né, pelo Cicada, né? E a Nora usa aquela habilidade que ela tem de retroceder o tempo, e ela consegue retroceder o tempo 1 hora, né? Só deixando claro, o Barry, para finalizar a cura meta-humana, ele foi para a força de aceleração e para acelerar o processo de deixar a cura meta-humana pronta, né? Então só tava a Nora e o Team Flash ali. E a gente vê porque por mais que a Nora retroceda o tempo, sempre alguém é sequestrado, né? Primeiro é a Nora, depois é o Ralph, depois é o Sherlock Wells, depois é a esposa do Joe, né? E assim num ciclo repetidamente, ela não consegue salvar alguém. Sempre alguém morre, ela repete isso 52 vezes até que ela fala tudo que está acontecendo pro Team Flash. E eles tentam bolar um plano usando essa habilidade na Nora para retroceder o tempo para conseguir derrotar o Cicada, né? O Team Flash ajuda ela a conseguir manter essa habilidade durante um certo tempo, de retroceder o tempo, né? E quando o Cicada joga a adaga, que ele sempre jogava a adaga e a adaga sempre voltava e atingia alguém de alguma forma, de quando ele joga a adaga, quando ele está vulnerável, eles tentam ajudar a Nora a entrar nessa super velocidade e retroceder o tempo. E quando a adaga tá quase chegando na mão do Cicada, ela empurra o Cicada e o Cicada é atingido pela adaga, né? Mas novamente o Cicada consegue fugir. Isso foi uma coisa que me irritou um pouco durante esse episódio, né? Porque eles poderiam ter pego o Cicada naquele momento. Mas é uma coisa que eu decidi relevar, né? Porque a temporada tá sendo muito boa em questão de arcos de personagens. Só o CGI que não tá agradando muito a mim. Tem cenas de CGI que são muito boas e tem algumas que são muito ruins, né? E agora a Flash volta no dia 15 de março, né? Que 15 ou 5 de março, se eu não me engano. Vai ter o episódio do Tubarão Rei contra o Gorilla Grodd. E é um episódio que eu tô muito animado, porque é uma luta que eu sempre pensei em ver, né? Dois monstros que são vilões do Flash se enfrentando, né? E eu espero que esse episódio seja um episódio divertido, um episódio legal, um episódio com CGI bacana, porque é um episódio que vai exigir bastante CGI. Uma coisa que saiu, as coisas que vazaram sobre o episódio 18 dessa temporada e que me deixou muito animado foi que o Godspeed, que é um vilão da última leva de quadrinhos do Flash, né, se não me engano, Flash Rebirth, que é um vilão que é muito legal nos quadrinhos, é um vilão que ele é muito mais rápido que o Barry, a ponto dele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E é um vilão que todo mundo sempre pedia para o pessoal da CW, né? E foram vazados no episódio 18 o nome do episódio, que é Godspeed. E foi vazado algumas fotos sobre esse episódio que mostra o traje do Godspeed. E o traje do Godspeed está muito parecido com o traje dos quadrinhos, né? Isso é uma coisa que me deixou muito feliz e que estou muito animado para ver, né? E eu espero que eles consigam lidar bem com o arco do Cicada, que tá perdendo força, e o arco da Nora tá ganhando mais força junto com o Io Bartown, né? E eu espero que eles continuem mantendo essa temporada bem como ela está indo, né? Eu espero que eles continuem deixando os episódios dinâmicos, deixando os episódios divertidos, para que não seja uma temporada morna nem uma temporada ruim, né? Bom, é isso. Eu gostaria de recomendar essa série para você assistir, The Flash. É uma série muito divertida, que tem vários personagens que são muito legais, vários personagens que são muito bem desenvolvidos, como o Wells da primeira temporada, o Dr. Wells da primeira temporada. Tudo ao longo de todas as temporadas é muito bom, mas eu queria muito falar especificamente dessa 5ª temporada, porque senão o vídeo ia ser muito longo, né? Eu recomendo para você assista todas as temporadas, que tem vários tipos de episódios muito divertidos, episódios mais densos, episódios mais sérios. E é uma série que vale a pena assistir e você vai se divertir muito, tá bom? Então é isso, eu agradeço por você ter assistido até aqui e até um próximo vídeo.